Graça e paz, amados irmãos. Que alegria, né, termos nosso querido coral João Calvino, pleno, hein? Maravilha! Graças a Deus, é essa galera linda aqui cantando louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, dois irmãos resolveram fazer uma lavoura de ameia, 50% da colheita para cada um. Plantaram a lavoura e depois de um tempo colheram, e cada um pegou 50% daquela lavoura e levou para sua casa. À noite o irmão mais novo perdeu o sono e pensou consigo mesmo: não é justo eu ficar com 50% da lavoura, uma vez que eu sou solteiro, tenho poucos gastos, poucas despesas, e meu irmão mais velho é casado, tem esposa, tem 2 filhos. Vou fazer o seguinte: todas as noites eu vou levar uma saca dos meus cereais para o meu irmão escondido, e vou colocar lá no paiol dele. E assim ele fez. Toda noite ele levantava, pegava uma saca lá de 50 quilos de arroz, outro dia de feijão, outro dia de milho, outro dia de soja, e levava para o seu irmão e colocava lá no paiol dele. Naquela mesma noite, lá do primeiro dia, o irmão mais velho disse: não é justo eu ficar com 50% da lavoura. Eu já sou casado, tenho esposa, tenho filhos, tenho casa, tenho bens, já constituí família. Meu irmão caçula é solteiro, tem toda uma vida para construir. Ele precisa de mais recursos do que eu. Vou fazer isso. Vou pegar uma saca do meu cereal e toda noite vou levar escondido e vou colocar lá no paiol dele. E assim ele fez. Toda noite ele pegava uma saca de arroz, outra noite de feijão, outra noite de soja, e assim dia após dia, semana após semana, o irmão caçula levava cereais no paiol do irmão mais velho, o irmão mais velho levava cereal no paiol do irmão mais novo. Um dia à noite, eles se encontraram no caminho, deram de frente, se estranharam: o que está acontecendo? Você vai, rapaz, com essa saca de cereal? E aí então o irmão mais novo contou para o irmão mais velho a sua decisão, o irmão mais velho contou para o mais novo a sua decisão. Eles se abraçaram, se beijaram e se choraram, e disse: é por isso que eu nunca senti falta sequer de uma saca que eu doei para você. Queridos, comunhão é isso. Perseverar na comunhão é essa capacidade de achar, de sentir, de agir em função do benefício do outro. Abrir mão do que temos, compartilhar o que temos, dividir o que temos, sempre achando que o outro precisa mais do que nós. Salmo 133, ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E nesta noite nós queremos pensar sobre esta perseverança na comunhão, à luz do Salmo 133, e tirarmos deste Salmo algumas lições sobre a importância de vivermos em comunhão, em unidade, em união. Aprendermos quais são aqui os fundamentos que o salmista Davi, porque ele é o autor deste salmo, conhecido como um dos salmos dos degraus, o penúltimo, por sinal, uma vez que ele acaba no 134, esse penúltimo salmo foi escrito por Davi, rei de Israel. Segundo os estudiosos, provavelmente quando depois de 7 anos governando sobre Sião, sobre a tribo de Judá, o reino é unido, e agora ele começa a governar por 33 anos sobre as 12 tribos de Israel. E assim então, em homenagem a esta unificação do reino, Davi escreve o Salmo 133 para expressar como é bom
e agradável viverem unidos os irmãos. Contudo, queridos, a união, a comunhão, a unidade, nem sempre foi uma realidade na história do povo de Deus. Você começa lá, pós-Éden, Caim matando Abel, uma família, pai, mãe, irmãos, e de repente Caim, movido por inveja e por ciúme, assassina o seu irmão. Logo mais, na história da humanidade, nós vamos ver Ló, e Abraão se dividindo, porque os pastores de Ló não se davam bem com os pastores de Abraão, e eles começaram a brigar, a discutir, e eles acabam tomando caminhos opostos. Mais tarde, José, fruto da inveja e do ciúme dos seus irmãos, é vendido como escravo para o Egito, porque os irmãos de José não suportavam, não conseguiam viver em comunhão com ele, e se sentindo ameaçados pelos seus sonhos, o vendem como escravo para o Egito. Mais tarde, Miriam e Arão se levantam contra Moisés por ciúme. Por que só Moisés tem tanta autoridade? Por que só Moisés tem tanto poder? Nós também somos irmãos de Moisés, quiçá somos mais velhos do que ele. Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés, tanto é verdade que Miriam foi uma das que cuidou de Moisés enquanto de bebê, e porque ele, que é mais novo do que nós, tem toda esta autoridade, e eles então se levantam contra Moisés. Davi foi alvo de investidas de seus próprios filhos, os filhos que se levantaram contra ele, problemas na família, divisão na família, morte na família, e tantas outras desgraças que aconteceram na família de Davi, mesmo no colégio apostólico, onde Jesus era o sumo pastor. Nós temos intrigas, temos invejas, temos discussões, temos os discípulos brigando, perguntando: quem será o maior no reino? E dois deles até tramaram, chamaram a mamãezinha para irem lá conversar com Jesus, para dizer: olha Jesus, lá no teu reino, quando o Senhor assumir o trono, bota um à tua direita e outro à tua esquerda. A igreja primitiva começou uma beleza, Você lê Atos capítulo 1, parece um pedacinho do céu, Todos os que creram estavam juntos, viviam, estavam reunidos no templo, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Em cada alma havia temor, havia respeito, havia amor. Mas se começa a ler as cartas de Paulo, queridos, é só pancada, é só divisão, briga, confusão. Queridos, a comunhão nem sempre foi uma verdade, uma realidade na história do povo de Deus. Mas de forma poética, o salmista descreve que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, à luz deste salmo, nós queremos pensar algumas verdades importantes sobre esta comunhão, na qual eu e você temos que nos esforçar para perseverarmos nela. Perseverarmos unidos, perseverarmos em união, perseverarmos comungando um com o outro, a despeito de nossas diferenças sociais, ideológicas, políticas, econômicas, financeiras, intelectuais, físicas, de cor ou de outra coisa qualquer. Nós temos que entender que precisamos viver em comunhão um com o outro. Primeira coisa que eu aprendo aqui no Salmo 23, Salmo 133, 23 é do pastor, que também fala de comunhão, porque as ovelhas andam todas atrás do pastor, mas não tem nada a ver isso. A primeira coisa que a gente aprende aqui no Salmo 133 é que a comunhão é agradável. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E percebam que Davi usa aqui duas expressões. Ele diz que é bom e agradável. A comunhão é algo assim tão extraordinário, tão fantástica, que uma expressão só não consegue defini-la, nesta questão de beleza, de grandeza, de glória. Por isso Davi usa duas expressões.
E o contexto para Davi explicar que a comunhão é bom e agradável, é um contexto que vem do pior para o melhor. Nós estamos aqui, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, quando Davi assume o trono de Israel, e depois de 7 anos o reino é unificado. Mas até chegar aí, queridos, muitas coisas aconteceram. O povo sai do Egito, caminha 40 anos no deserto. Os 40 anos no deserto foram difíceis, foram trágicos. Todos aqueles de 20 anos para cima morreram e pereceram no deserto. Somente a nova geração com menos de 20 anos entrou na terra prometida. Quando entraram na terra prometida, Moisés morreu, Josué assume o trono. O trono não, o governo, a liderança do povo. Mas as tribos ainda estavam divididas. Conquistaram a terra de Canaã, conquistaram todos aqueles territórios. Mais tarde Josué morre, toda a sua geração morre. E a Bíblia então diz que o povo entra num período de caos. Muito bem descrito ali pelo o escritor do livro de Juízes. Você lê o livro de Juízes e parece um livro de terror. Um livro de tragédia. Você vê as tribos brigando entre elas, as tribos em conflitos entre elas, as tribos se atacando umas às outras, até o ponto de você terminar Juízes com uma tribo prestes a ser extinta, prestes a não existir mais, a ponto da Bíblia dizer: não havia rei em Israel, cada um fazia o que dava na telha, porque a verdade é essa. Cada um fazia o que achava mais certo, não havia unidade, não havia comunhão, não havia respeito, cada tribo estava seguindo o seu próprio caminho, ainda que estivessem todos na terra prometida, que seria uma representação do céu, eles viviam um verdadeiro inferno, de divisão, de brigas, de porfias, de irmãos se levantando contra irmãos, de tribos guerreando com outras tribos. Samuel assume, e sob a liderança de Samuel, há um pequeno tempo de paz. Eles pedem um rei. Saul é levantado e ungido rei, mas é um rei fraco, que não consegue governar com firmeza. Ele é literalmente impeachmentado pelo próprio Deus. E Davi então é ungido rei, e depois de alguns anos ele consegue assumir o trono. Mas ele assume o trono apenas sobre uma tribo, somente sobre a tribo de Judá. As outras 11 tribos, ainda sob a liderança de Abner, estão sob a liderança de um rei chamado Isbosete, que era o filho de Saul, um rei fraco, um rei medroso. E com a morte então de seu general, anos depois, de guerras, de conflitos, de Judá contra as 11 tribos, eles conseguem unificar o reino. E agora Davi não é mais apenas o rei de Judá, agora ele é o rei das 12 tribos de Israel. Agora Sião se torna o local central da adoração. Agora ali o tabernáculo está colocado, e mais tarde o templo seria construído. Não sob a liderança de Davi, mas sob a liderança de Salomão. Agora todas as tribos sobem para Jerusalém, para Sião, para o culto, para a adoração. Agora há unidade política, unidade social, unidade econômica. Agora há, acima de tudo, unidade religiosa. As pessoas não estão adorando mais a Baal, não estão adorando mais a Astarote, como no período dos juízes. Agora eles não estão seguindo outros sacerdotes, agora eles estão indo todos para Sião, sob a liderança do sacerdócio que vem da tribo de Levi. Agora há unidade, e Davi olha para o seu reino, olha para as 12 tribos unidas, olha para as tribos subindo para Jerusalém, para Sião, olha para aquelas famílias subindo, cantando, louvando, adorando. Ele olha, talvez da janela da sua casa, vê o povo chegando de várias cidades, havendo amor e respeito, os irmãos se falando, não há mais guerra, não há mais porfia, não há mais nenhum tipo de entrevero entre eles. E Davi olha para tudo isso e diz: gente, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Queridos, a comunhão é boa, a comunhão é agradável, porque ela demonstra esta unidade, ela demonstra todos caminhando na mesma direção, ela demonstra todos com o mesmo propósito, todos seguindo o mesmo Deus, todos em busca da mesma centralidade do culto que estava ali em Sião. E é assim que nós devemos viver. O povo agora estava unido, o povo agora estava unificado, e esta união, depois de anos e anos de guerras, de divisões entre as tribos, depois de todo o período do Egito de escravidão, depois dos 40 anos ali no deserto, depois de todo o período de implantação na terra prometida, e os anos de juízes, agora todos estão sendo governados por um único rei, e entre eles a comunhão, a unidade. E Davi olha para tudo aquilo e diz: isto é agradável. É uma coisa gostosa de se ver. A segunda verdade que eu aprendo aqui no Salmo 133 é que esta comunhão que é agradável, em segundo lugar, ela é preciosa. Preciosa, ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então nós vamos ver agora que esta comunhão agradável, em segundo lugar, ela é preciosa. E ele usa aqui duas figuras de linguagem para descrever a preciosidade. Precioso fala de valor, preciosidade fala de algo que é importante, algo que não é fútil, que não é banal, que não é pífio, que não é pequeno, fala de algo grandioso, algo valoroso. Ele usa a figura do óleo e ele usa a figura do orvalho. O óleo aqui, queridos, é aquele óleo que foi ensinado, foi dado a receita pelo próprio Deus a Moisés, quando ele deveria preparar um óleo, de um azeite extremamente puro, extremamente fino, e usando neste óleo perfumes extremamente caros e raros, como a mirra, o cinamomo, o cálamo e a cássia. E era um óleo que era feito e consagrado exclusivamente para o uso do trabalho sacerdotal, para ungir os sacerdotes e para ungir o trabalho que os sacerdotes faziam ali no templo. Então este óleo, ele representa algo que é precioso, algo que é caro, algo que é raro. Esse óleo era algo caro, era algo raro, era algo precioso, também era um óleo cheiroso, um óleo perfumado. Mas o que o texto está descrevendo não é a ideia de que a comunhão é algo preciosa no sentido de que ela é cara, ou no sentido de que ela é rara, ou no sentido de que ela é cheirosa, é perfumada. A ideia é a ideia do óleo sendo derramado sobre a cabeça de Arão. Ele usa aqui a figura da unção do sacerdócio, usando como figura o principal dos sacerdotes, que foi Arão, o primeiro, e depois dele, da sua tribo de Levi, todos os outros que seriam ungidos sacerdotes. E este óleo, ele era colocado sobre a cabeça do sacerdote, e ele descia escorrendo. Escorria pelo seu cabelo, escorria pela barba, passava pelo pescoço, escorria pelo peito, passava pelo tórax, barriga, e descia até os seus pés. Quando ele diz desce até a orla das suas vestes, a orla não é aqui o colarinho. A orla era aquilo que ficava lá, naquilo que a gente chama hoje de bainha, lá no chão. Encostado no chão, era como um vestido, um vestido longo, como muitas mulheres usam, e ali naquela barra, o óleo descia, cobrindo todo o corpo de Arão. Ou seja, o salmista está dizendo que a comunhão é preciosa, porque ela reflete, ela designa unidade. Todo o corpo, da cabeça até os pés. Todo o corpo de Arão, todos os seus membros foram encharcados, foram molhados, foram ungidos com aquele óleo.
Wiersbe, comentando esse texto, ele diz: quando o sumo sacerdote era ungido, o óleo escorria por sua barba, para seu colarinho e sobre seu peito. Isso indica que o óleo banhava as 12 pedras preciosas que usava no peitoral sobre o coração, e esse banho era uma imagem da união espiritual de Israel. O sacerdote trazia aqui no seu peito, as 12 tribos, 12 pedrinhas, cada uma representando uma das tribos de Israel, e o óleo, ao cobrir todo o corpo de Arão, o sacerdote, encharcava também aquelas 12 pedras, mostrando que agora o povo estava unido. Era um só povo, 12 tribos, mas um só povo, uma só nação, caminhando numa só direção até o templo ali em Jerusalém. A segunda figura que ele usa é a figura do orvalho. E o orvalho tem alguns significados que também nós podemos aprender. O orvalho, ele cai frequentemente. Praticamente todas as noites o orvalho cai. O orvalho cai silenciosamente. Não é como a chuva, como a trovoada, como a tempestade que vem precedida de vendavais, precedida de raios e de trovões. Não, ele cai de forma serena e tranquila. Tanto é verdade que às vezes a gente chama o orvalho de sereno, o sereno da madrugada. O orvalho cai secretamente, você não vê o orvalho caindo, só percebe que o chão está molhado, o carro está molhado, todas as estruturas que estão debaixo do orvalho ficam molhadas. O orvalho também, ele traz refrigério. Onde ele cai, ele refresca, ele refrigera. Mas a ideia do salmista não é dizer que a comunhão é algo que deve ser frequente, é algo que tem que ser silenciosa, como aqueles 2 irmãos que secretamente levavam lá as suas sementes um para o outro. Não é algo que tem que ser secreto, não é algo que tem que ser silencioso, e também não é a ideia de refrigério, que traz refresco. A ideia é a mesma do óleo sobre a cabeça de Arão. O texto diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon estava lá no norte de Israel, um monte de quase 3.000 metros de altura, onde durante todo o ano fica acumulado uma grande geleira. E esse monte, todas as noites, ele produz um orvalho que, saindo do monte, ele percorre mais de 200 quilômetros para o sul, chegando até Jerusalém, chegando até os montes de Sião. E assim ele rega, ele molha toda a terra de norte a sul. E todas as tribos que estão ali, debaixo desta geografia que vai do Hermon até Sião, estão cobertos por esse orvalho. Todas elas são abençoadas com esse orvalho, todas elas são molhadas com esse orvalho. E novamente a ideia do salmista é falar de unidade, é falar que a comunhão entre os irmãos, ela é preciosa, porque ela demonstra esta unidade. Aqueles que estão em comunhão são unos, estão debaixo do mesmo óleo, estão debaixo do mesmo orvalho, estão debaixo da mesma bênção. Por isso ela é preciosa. Não é porque é cara, não é porque é cheirosa, não é porque é perfumada, não é porque é rara, não é porque refresca, não é porque cai silenciosamente. Estas coisas são importantes e necessárias, mas ela é preciosa porque ela unifica. Ela unifica. Ela traz todos para o mesmo centro, ela traz todos para o mesmo propósito, ela traz todos para o mesmo objetivo. Em função desta unidade, nós abrimos mão de nosso orgulho, de nosso preconceito, de nossas ideologias, nós abrimos mão de nossas riquezas, de nossos valores, em função de estarmos todos ligados no mesmo propósito. Nós quebramos aquilo que nos afasta deste propósito. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que esta comunhão na qual devemos perseverar, ela é agradável, ela é preciosa, mas em terceiro lugar ela é abençoadora. Ele conclui o salmo dizendo: ali é em Sião, onde esta unção acontece, onde este orvalho cai, ali o Senhor ordena a sua bênção
e a vida para sempre. Ali se refere a Sião. Ali se refere ao monte onde Davi mandou que fosse construído o templo. Ali se refere àquele local que se tornou central para a cultura espiritual, política, religiosa, cultural do povo de Israel. É ali que o povo sobe, é para ali que o povo vai, e é ali, nesta união, nesta comunhão, onde todos têm a mesma teologia, onde todos vivem na mesma liturgia, onde todos cantam os mesmos cânticos dos degraus, do 120 ao 134, onde todos têm o mesmo coração fixado e os olhos postos. É ali que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, queridos, a comunhão ela é abençoadora. Ela é abençoadora porque Deus só abençoa uma bênção que produz vida, uma vida que é vida abundante, vida eterna, quando estamos unidos no mesmo propósito, quando caminhamos no mesmo ideal, quando seguimos na mesma jornada para o mesmo centro, que é Sião. Quando todos têm este coração, estão debaixo desta unção sacerdotal. Talvez seja por isso que os reformadores ensinaram sobre o sacerdócio universal de todos os santos. Todos aqueles que são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, têm um só coração. Vivem em função de um só ideal, como diz Paulo aos Efésios, há um só Deus, e uma só fé, um só batismo, uma só salvação, um só povo, uma só igreja. Não, queridos, não são vários povos, várias igrejas, vários deuses, vários batismos, várias adorações, não. Quem não está debaixo desta unção, quem não está debaixo desse orvalho que desce do Hermon até Sião, quem não professa o mesmo nome de Jesus Cristo, não está unido. Talvez seja por isso que Paulo diga lá em Coríntio, quando ele fala da ceia: por isso examine-se o homem a si mesmo, e depois então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo não é discernir o meu corpo, não é discernir se eu fiz alguma coisa errada ou certa. Discernir o corpo é perguntar: eu já estou debaixo da unção? Eu já faço parte da igreja de Jesus Cristo? Perceba que é da igreja de Cristo, não é da igreja presbiteriana do Brasil, não é da igreja presbiteriana da Penha, é da igreja de Cristo. Nós já fazemos parte da igreja de Cristo, nós já estamos debaixo da unção sacerdotal do sumo sacerdote Jesus. Se nós estamos, e se Cristo é o nosso ponto de referência, e se é para Ele que nós caminhamos, e se é segundo a palavra dEle que nós vivemos, então nós estamos unidos, então nós somos irmãos, então nós somos famílias de Deus. Ainda que um seja negro e outro branco, um seja rico, outro pobre, um seja intelectual e outro ignorante, um alto, outro baixo, um gordo, outro magro, nós somos povo de Deus, nós caminhamos para o mesmo lugar. Esta comunhão na qual nós devemos perseverar, ela é agradável, porque ela fala desta união, as 12 tribos unidas. Depois no Apocalipse nós vamos encontrar as 12 tribos com os 12 apóstolos, representando a igreja do velho e a igreja do novo, todos diante do trono, para adorá-lo, para cultuá-lo, para glorificá-lo. Os 24 anciãos, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, todos diante de Deus. Ela é maravilhosa, ela é agradável, ela é preciosa, porque ela fala de unidade, fala de todos aqueles que estão debaixo da unção e debaixo do orvalho. E ela é abençoadora, porque uma vez que eu estou debaixo desta unção, eu fui abençoado com vida nova. Queridos, essas figuras representam Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. A figura do óleo sobre a cabeça de Arão,
Arão é um tipo de Cristo. Arão é um sacerdote, mas lá em Hebreus nós vamos perceber que Jesus é maior do que o sacerdócio araônico. E então agora em Cristo nós temos o verdadeiro sumo sacerdote. E Ele é aquele que abre o vivo e novo caminho até o Santo dos Santos, que é Deus. E é pela unção do sacerdócio de Cristo, ungido pelo sacerdócio de Cristo, justificado pelo sangue do Cordeiro, que nós temos acesso à presença de Deus e podemos ter comunhão com os irmãos. E esse Cristo que é o sumo sacerdote, é aquele que entrega a sua vida sobre o monte Sião. A centralidade da igreja não é o templo de Jerusalém, a centralidade da igreja é Jesus. Os profetas menores vão dizer que a grandeza do templo não estava no templo, mas estava no Deus que o templo representava. O templo representava a presença de Deus, e é a presença de Deus que nos unifica. E esse Cristo é aquele que morre no alto de um monte, para que possa na sua morte, no seu sangue e derramado naquela cruz, abrir este novo e vivo caminho, para que eu e você agora possamos ter bênção e vida. É ali, é em Jesus, o sumo sacerdote, aquele que foi crucificado no alto de um monte, e derramou o seu sangue, e entregou a sua vida. É nele que Deus ordena a sua vida e a bênção para sempre. Ou seja, a verdadeira comunhão dos crentes só acontece em Jesus Cristo. Não é porque somos presbiterianos, não é porque somos reformados, não é porque somos calvinistas, não é porque somos tradicionais, é porque somos cristãos. É em Cristo que a nossa união se perpetua. E porque estamos unidos em Cristo, porque em Cristo nós somos uma só igreja, um só povo, uma só fé, um só batismo. Então eu posso dizer, isto é agradável. Como que é bom ver a igreja de Cristo reunida. Gente de várias cores, de várias ideologias, de várias posições políticas, de várias posições intelectuais, sociais, econômicas, mas quando estamos aqui somos todos irmãos, servos do mesmo Deus. Lá fora ficam nossas diferenças, em Cristo aqui estão as nossas semelhanças. Em Cristo nós somos um só povo. Isso é agradável, isso é precioso, porque agora nós somos unos. Cristo disse isso: assim como eu e o Pai somos um, assim também a unidade para todos aqueles que se encontram em Cristo Jesus. E porque é algo agradável e precioso, nós recebemos a bênção de sermos povo de Deus, igreja de Deus, família de Deus, todos caminhando, marchando, cantando, em direção, não mais a Jerusalém terrena, não mais ao Monte Sião, mas caminhando para a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, para nos encontrarmos com aquele que um dia disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, a comunhão nunca foi algo ideal no povo de Deus, não é hoje. Há divisões na igreja, há intrigas na igreja, há mentiras no meio da igreja, há falsidade e hipocrisia no meio da igreja. Entre nós há muita coisa boa pela frente, muitas coisas ruins pelas costas. Há traição, há engano, há puxada de tapetes, há falsidades, há pessoas que nos beijam pela frente e nos garfeiam pelas costas. Mas um dia tudo isso ficará para trás. Um dia todos estaremos na presença de Cristo, e onde Ele está, estaremos nós também, toda a igreja, todo o povo, unidos nesta tremenda, fantástica, maravilhosa comunhão que Deus em Cristo nos conquistou. Amém.